A paz do Senhor, queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Te prometo que serei rápido e preciso, fugindo de grandes dissertações desnecessárias. Aliás, se você conseguir seguir o nosso padrão de ensino, você ganhará um bom tempo para a participação dos seus alunos, tanto em suas perguntas como em suas sugestões. E como você sabe, os alunos aprendem muito mais quando participam. Quando o professor lembra que tem 1 hora para dar o seu estudo, ele imagina que é muito tempo, mas não é. Quando estamos diante da classe, o tempo voa. Portanto, vamos seguir juntos com pontos que vão enriquecer a sua aula, com sugestões que vão te ajudar um pouquinho mais. Esta é a nossa colaboração para com todos os nossos queridos professores e professoras da Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição número 2 com o seguinte tema: Imagens Bíblicas da Igreja. Vamos para a introdução. A linguagem figurada é muito comum nas Escrituras. Nesta lição veremos algumas dessas figuras que representam a Igreja em seus diversos aspectos funcionais, bem como em sua relação com Cristo. O estudo da Igreja, como você sabe, chama-se eclesiologia. É um estudo extremamente interessante para aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos teológicos e, claro, é um estudo fundamental para a formação ministerial de líderes, pastores que atuam em igrejas. A matéria estuda a natureza da igreja, sua história, mudanças, crises, impacto na sociedade, doutrinas, propósito, entre muitos outros aspectos. Podemos ver então na eclesiologia que a missão da igreja caminha em 3 direções. Primeiro, para cima, são os atos voltados exclusivamente a Deus, como a adoração. Segundo, para dentro, são os atos com foco nos membros, como por exemplo o ensino. E por fim, para fora, direção para fora, atos direcionados para as pessoas que não fazem parte da igreja, como, por exemplo, o evangelismo, missões e serviços sociais. Devemos saber também que a igreja é classificada como visível e invisível. A igreja pode ser vista sob esses 2 aspectos. A igreja invisível é espiritual, é formada pelos cristãos do mundo inteiro, sem divisões de estruturas, costumes, cultura ou denominações. A igreja visível é a comunidade local, possui uma configuração organizacional composta de denominações, pessoas e locais específicos. Temos também outra forma de classificar a igreja, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é formada pelos crentes vivos que servem em seu tempo. A igreja triunfante é composta por todos os salvos que já partiram e se encontram no céu. Este é um breve resumo na introdução. Agora vamos para o ponto de número 1, imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Paulo escreveu: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, segundo aos Coríntios 11:2. A expressão virgem pura, do grego partenos, é sinônimo de castidade, pureza e fidelidade. O simbolismo remonta aos tempos antigos, quando Deus escolheu Israel, conforme escreveu Ezequiel. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Ezequiel 16, verso 8. Tanto a nação de Israel do passado, quanto a igreja do presente, ambas foram escolhidas por Deus. Nos 2 casos foi-nos dito que quem ornamenta a igreja é o próprio Deus. Vejamos no caso de Israel. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 16, verso 14.
Deus encontrou Israel como uma recém-nascida, abandonada pelos próprios pais. Ele cuidou dela durante anos e quando ela cresceu, casou-se com ela. Ele a lavou e a vestiu com as vestes da justiça. Colocou nela enfeites e joias finas, deu-lhe os melhores alimentos e ela se tornou absolutamente linda. Deus disse, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. No caso da igreja, lemos também, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aos Efésios 5, 25 a 27. A beleza da noiva vem do noivo. Ele se entregou por ela para a santificar. Ele quer que ela se torne resplandecente, gloriosa, sem mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante. Ele a quer irrepreensível. Está escrito, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías, capítulo 61, verso 10. A igreja também é figurada como esposa de Cristo. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizebá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Isaías 62, versos 4 e 5. Novamente queremos tomar o exemplo do relacionamento entre Israel e Deus. A linguagem figurada apela principalmente para o amor divino e sua longanimidade. Deus sempre se manifesta cheio de misericórdia e bondade para com a nação de Israel. Não obstante, o relacionamento tem sido marcado pela infidelidade de Israel. O profeta Ezequiel denunciou a lascívia e a promiscuidade de Israel. A Bíblia diz, mas confiaste na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama e prostituíste a todo o que passava para seres tua. E tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos adornados de diversas cores e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata e fizeste imagens de homens e te prostituístes com elas. Ezequiel 16, versos 15 a 17. Apesar do adultério religioso de Israel e dos constantes avisos de julgamento divino sobre a nação, o Senhor permaneceu fiel à sua palavra e fez promessas de restauração sob as bases de uma aliança eterna. Parte importante do propósito do Senhor em ter um povo exclusivo para si, tem o pleno cumprimento na igreja do Novo Testamento, que, sob a nova aliança, reúne em Cristo judeus e gentios como participantes de um mesmo corpo. Jesus espera que a sua igreja lhe seja fiel, que aguarde a sua vinda em santidade e honra. No presente, a igreja está vivendo o período entre o noivado e o casamento. O contrato já foi firmado, Cristo já pagou o preço da redenção com seu próprio sangue. A igreja encontra-se oficialmente comprometida com ele. Quando o noivo chegar, ele apresentará a noiva de forma esplendorosa e as bodas de casamento se estenderão por toda a eternidade. Está escrito, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, de 7 a 9. Outra figura mencionada na Bíblia com relação ao povo de Deus é a expressão rebanho de Deus. As figuras da ovelha e do rebanho são empregadas para descrever o povo de Deus desde o Antigo Testamento, conforme lemos. Porque assim diz o Senhor,
o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, versos de 2 a 4. O próprio contexto dessas palavras indica que a figura de linguagem se refere à proteção, ao conforto que somente Deus pode dar a seu povo. Como rebanho, eles serão reunidos e apacentados, serão frutíferos e prósperos, e viverão sem nenhum temor. Na nova aliança, o Senhor Jesus retomou a analogia da ovelha e do rebanho, com as seguintes palavras: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, versos 14 e 15. Quando Paulo se reuniu com os presbíteros na cidade de Mileto, exortou-os a cuidar da igreja como de um rebanho. Paulo disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Da mesma forma, o apóstolo Pedro exortou os líderes a que fossem fiéis ao sumo pastor, apacentando as suas ovelhas com sabedoria e prudência, aguardando a verdadeira recompensa para o final da jornada. Pedro escreve: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 ao 4. Ponto de número 2. Imagens que descrevem função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A descrição da igreja neste versículo é paralela à descrição que Deus fez para Israel em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, e Deuteronômio, capítulo 7, versos 6, conforme lemos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. E ainda: porque, povo santo, és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio 7, 6. Ao contrário da nação de Israel, que se tornou um povo desobediente e rebelde, a igreja deve portar com fidelidade a vocação e a eleição que Deus fez a ela, de nação santa e escolhida. Isso não significa que Deus colocou Israel de lado, pois ele cumprirá suas promessas e alianças. Porém, até que isso aconteça, Israel colherá os danos da sua conduta pecaminosa. A igreja de hoje é para Deus e para o mundo o que Israel deveria ter sido. A expressão geração eleita no Novo Testamento mostra que em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios se tornam uma mesma geração. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Paulo escreveu: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. E ainda: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre,
mas Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há, Deuteronômio 7,6. Na mente de Pedro, a igreja formada por judeus e gentios é vista como uma geração eleita, conforme a virtude da nova aliança. E isto é afirmado pelo apóstolo no preâmbulo de sua primeira epístola, quando ele escreve: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Sacerdócio real. A dupla função de rei e sacerdote foi atribuída primeiramente a Melquisedeque, depois a Cristo, que exerceria suas funções segundo a ordem de Melquisedeque. Agora essas funções também são atribuídas à igreja. Nação santa e povo adquirido. Ambos os adjetivos demonstram o caráter de um povo remido e purificado pelo sangue de Jesus. Não se trata de uma organização meramente humana, mas sim de um organismo vivo e espiritual. Corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, 1 Coríntios 12, 27. Cada pessoa salva é um membro do corpo de Cristo, unido a Jesus e ao resto da igreja. Assim como cada parte do corpo tem uma função importante, cada cristão tem uma parte fundamental na obra de Deus. A Bíblia diz que nós todos recebemos dons e talentos de Deus que servem para ajudar o resto da igreja. Por exemplo, algumas pessoas têm o dom de ensinar a palavra de Deus, enquanto outras têm o dom de encorajar, de aconselhar e ajudar os outros. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Muitas vezes valorizamos mais as posições de liderança, mas cada função é importante e necessária para o bom funcionamento da igreja. A Bíblia explica assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 1 Coríntios 12, 17. Não devemos desprezar outros cristãos, porque cada um é parte do corpo de Cristo e reflete um pouco da glória de Deus. Precisamos uns dos outros. Viver para Cristo é espalhar o Evangelho pelo mundo em um trabalho de equipe. Jesus é o líder supremo da igreja. Ele é o nosso Salvador e Rei. Ele tem toda a autoridade sobre todos nós. A cabeça domina o resto do corpo e decide o que vai fazer. Da mesma forma, nossas vidas devem ser guiadas por Jesus. A igreja como um todo e cada pessoa individualmente é liderada por Jesus. Todos precisamos do Senhor. Ele é o elo de ligação entre todos os cristãos. Não importa quão diferentes sejam. Somos todos parte do mesmo corpo porque todos estamos unidos a Jesus e o obedecemos. Ele é a fonte de nossa vida e de nossa missão. Como o corpo de Cristo, devemos obedecer a Jesus e buscar mais união uns com os outros. Ponto de número 3, imagens que descrevem a habitação. Santuário de Deus. O Novo Testamento nos ensina explicitamente que a igreja é o santuário de Deus, segundo aos Coríntios 6,16, e também santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Mesmo quando não havia um templo, o povo israelita tinha como santuário de Deus o tabernáculo. O tabernáculo e o templo eram lugares distintos, temporários e transitórios. O Senhor disse: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Êxodo 29, 43 e 45. Com o avançar da revelação divina, Deus prometeu habitar e andar no meio do seu povo, não mais em templos feitos de pedras. Ele disse: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26, 11 e 12. Isso se cumpriu através de seu Filho Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como
do unigênito do Pai, João 1,14. Os templos feitos de pedras eram apenas uma sombra da realidade. Com a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, surge a necessidade de um novo santuário para Deus habitar. No Pentecostes, tanto a igreja quanto o cristão individualmente se tornam neste santuário do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Deus ainda reservou uma gloriosa experiência futura com respeito à sua habitação entre os homens. A Bíblia diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3 e 4. Nesse tempo, o céu e a terra se tornarão uma mesma grei. Casa de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Casa e família são termos sinônimos na cultura judaica. Não se refere aos prédios onde cultuamos a Deus. Antes, se refere à família do Senhor na terra. Conforme lemos, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, isso está em Hebreus capítulo 3. Paulo afirma que nós nos tornamos a família de Deus pelo milagre do novo nascimento. Aos Efésios 2, 19 e 20 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O privilégio de ser igreja. À luz do que estamos estudando, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Os judeus só podiam entrar no átrio do tabernáculo. Somente os sacerdotes viam a sua glória no lugar santo e apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, via toda a sua glória no Santíssimo. Hoje podemos ver a sua glória e ministrar em sua casa. Por meio de Cristo, temos acesso ao Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. A ordem agora para nós é a seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aos Hebreus 10, 22 e 23. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Portanto, é um privilégio altíssimo fazer parte da Igreja do Senhor. Vamos para a conclusão. Aprendemos nessa lição sobre a importância da Igreja dentro da ótica divina. As figuras de linguagem nos ajudam a compreender a Igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Observando essas figuras, podemos entender qual é o nosso papel na Igreja. Precisamos voltar ao princípio de nossas origens. Caso contrário, Deus poderá levantar um outro povo para servi-lo, como fez com Israel. Temos que correr da apostasia e dos desvios. Acima de tudo, devemos assumir a nossa identidade
de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa e povo adquirido. Fomos eleitos mediante a vontade soberana de Deus. E agora devemos exercer o nosso ministério diante do Senhor com toda alegria. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cantos, Salmo 100. Deus nos ajude a viver com entusiasmo. A palavra entusiasmo é formada de duas outras palavras, em e teos, que significa Deus em você. Eu lhe pergunto, você está entusiasmado com a sua fé? Que Deus te abençoe e te fortaleça e te ilumine, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.